homem rico deixa a filha vulnerável na floresta. Mas o que o cavalo faz depois é inacreditável. Em uma noite iluminada pela lua cheia, as árvores dançavam como sombras inquietas sob o olhar curioso das estrelas. O som dos grilos ecoava, mas a serenidade da floresta se quebrava com um lamento distante, o choro de uma jovem perdida. Clara, uma jovem de apenas 17 anos com uma alma tão vulnerável quanto um filhote de pássaro, encontrava-se ali sozinha, depois de ser deixada por seu pai, um magnata do setor imobiliário. Ele a abandonou, achando que sua saúde mental seria uma mancha em sua reputação e fortuna. A decisão do homem, firme e fria como uma rocha, cortou o coração de Clara. Sozinha na escuridão, ela não sabia se deveria gritar ou se deixar o silêncio das árvores a engolir. Mas enquanto ela se deixava levar pelo desespero, algo impressionante aconteceu. Um brilho intenso atravessou a densa neblina da floresta, como se as estrelas tivessem decidido descer e dançar entre as folhas. E então surgiu ele, o cavalo majestoso, seus olhos brilhando como lamparinas sob a lua. Sua pelagem era tão escura que parecia absorver a luz ao redor, e sua presença emanava uma energia ancestral que fez Clara sentir um misto de medo e fascínio. "Você não está sozinha", disse uma voz suave e melodiosa, fazendo o peito dela apertar. O cavalo, que a princípio parecia uma miragem, estava ali, real e inegavelmente vivo. E ele não era um animal comum. Ele era um guardião da floresta, uma criatura mística que conhecia os segredos mais profundos do lugar e da linhagem de Clara. Com um aceno de sua cabeça poderosa, o cavalo conduziu Clara por entre as árvores, onde os sussurros do vento revelavam histórias antigas. Ele compartilhou com ela a verdade sobre o seu passado, tecendo uma tapeçaria de amor, dor e revelações. Clara aprendeu que seu pai não apenas a abandonara, mas também estava prestes a destruir a floresta que era a alma de sua família. O projeto de construção que ele liderava ameaçava a vida de criaturas mágicas e o equilíbrio do mundo natural. Enquanto isso, seu pai, perdido em meio a uma selva de concreto e aço, começou a sentir uma pressão inexplicável, como se algo o observasse. As paredes ao seu redor pareciam sussurrar seu nome, e sombras dançavam nas bordas de sua visão. Os ecos de suas decisões atingiram seu coração como um tambor de guerra, forçando-o a confrontar o tormento que havia trazido sobre sua filha e a floresta. Clara, agora ao lado do cavalo incrível, estava determinada a descobrir sua verdadeira força e resgatar tanto a floresta quanto a conexão com seu pai. A floresta pulsava com vida e Clara sentia isso. Mas quando uma sombra misteriosa tentou se aproximar deles, sua coragem teria que superar o medo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando a sombra se aproximou. O cavalo se posicionou defensivamente à sua frente, seus olhos mexeram, estudando o que se aproximava. O vulto era maior do que qualquer criatura que ela já tinha visto. Medroso, mas ao mesmo tempo atraente, ele se revelou como um lobo. Sua pelagem prateada brilhou sob a lua, e seus olhos reluziam com uma luz sobrenatural. Mas o que chamou a atenção de Clara não foi apenas a força do lobo, mas uma estranha familiaridade. Não, isso não pode ser, murmurou Clara, as mãos tremendo. O lobo fez um som grave e profundo, como se respondesse a seu reconhecimento. Era como se suas memórias estivessem sendo puxadas à força. Imagens de infância, risadas em um parque, um homem com um sorriso gentil. Seu irmão. Rafael? Ela sussurrou, sem acreditar. É você? O cavalo girou a cabeça, olhando para Clara, como se a alertasse sobre algo que ela não percebia. Mas Clara estava fixada, perdida na confusão e na dor. Como isso era possível? Rafael, seu irmão mais velho que desaparecera há anos, tornara-se uma criatura do bosque. Neste momento, o lobo avançou e um grito ecoou pela floresta. Não era o lamento da noite que Clara conhecia. Era a voz de seu pai. Ele estava ali, no meio da floresta, ofegante e pálido, com o olhar aterrorizado fixado no lobo. Clara, o que você fez? Por que você está aqui? O que eu fiz? O que você fez? Clara gritou, raiva e confusão transbordando. Você me abandonou! Você destruiu nossa família! O pai olhou da filha para o lobo, seu rosto se contorcendo com horror. Ele não pode saber! Você não deve estar aqui! O que você está trazendo de volta? Ele é meu irmão! Clara disse, a voz tremendo. Rafael está comigo. O homem deu um passo atrás, os olhos cheios de medo. Não! Não pode ser! O que eles fizeram com você? Clara sentiu seu coração acelerar. O que seu pai estava dizendo? O que ele sabia? E por que estava tão aterrorizado? De ver Rafael ali? Uma pressão crescente no ar deixou Clara sem fôlego. As árvores pareciam se inclinar, como se escutassem sua história. E o cavalo, ao seu lado, radiava energia, mas parecia também estar ansioso. O lobo olhou fixamente para o pai, um modo de recordar o que eles uma vez foram. Uma família unida. Rafael, você está aqui? Clara perguntou, a voz baixa e emotiva. Você voltou, mas o lobo hesitou, a transformação visível em seu olhar. Uma luta interna parecia acontecer, como se as memórias quisessem vir à tona, se libertar da forma em que estava preso. Mais uma vez, Clara se viu tomada pela dor do abandono, não apenas por seu pai, mas agora se questionando sobre o que realmente tinha acontecido com Rafael. Foi nesse instante que o lobo começou a se transformar. A pelagem brilhante foi desaparecendo, dando lugar a um corpo humano, um rosto familiar, o irmão. Agora diante dela, com uma expressão de dor e luta. Clara, ele começou. Mas antes que pudesse terminar, um grito assustador cortou a noite. Ele concedeu um último olhar ao pai, antes que a transformação se completasse. Você não pode resolver isso aqui, Clara, Rafael disse. A voz dele, agora como um homem, ecoando com peso e autoridade. As forças que estão em jogo vão muito além de nós.
E seu pai, ele não é quem você pensa que é. O que isso significava? Clara sentia o chão desmoronar sob seus pés. O horror passou pela sua mente. Seu pai, um vilão? O que ele havia feito? As verdades que estavam prestes a ser reveladas poderiam destruí-los. O que mais estava escondido na floresta, debaixo da superfície? Que Clara ainda não sabia. Tudo parecia tão nebuloso e confuso. As árvores continuavam a sussurrar. O lobo, ou agora Rafael, olhava diretamente para o pai, enquanto o cavalo próximo a Clara parecia pulsar de afligida urgência. "Precisamos sair daqui!" gritou Clara, sem saber para onde ir, mas sentindo que as trevas estavam se aproximando. E assim, na floresta onde tudo começou, o novo destino se moldava, e as revelações tão temidas pairavam no ar como uma tempestade prestes a estourar. Clara estava perdida em seus pensamentos, tentando entender o que Rafael havia acabado de revelar. Mas a pressão da floresta e a tensão no ar estavam cada vez mais pesadas. Uma sensação estranha começou a crescer dentro dela, como se algo mais estivesse se aproximando. O cavalo ainda palpitava ao seu lado, os olhos fixos no pai, que tremia, perplexo diante do filho transformado. "Eu não fiz nada, eu não sabia." O pai quase implorava, mas o desespero em sua voz parecia desmoronar a confiança que Clara tinha nele. A história, mais do que nunca, estava se desdobrando, como um mistério sombrio. Rafael, agora claramente humano, olhou diretamente para Clara. "Precisamos agir, mas não aqui. As sombras estão se aproximando. O que aconteceu com nosso lar, Clara? O que você sabe?" A angústia estava estampada em seu rosto. Ele queria saber, mas também estava com medo. Mas antes que Clara pudesse responder, um grito atravessou o ar, cortando a tensão. Era um som distante, mas ressoava dentro dela como um eco. No entanto, o que veio a seguir fez seu coração disparar. A floresta parecia viver, como se a terra estivesse se contorcendo sob seus pés. As árvores começaram a se mover, suas raízes levantando-se do solo. "Corra!" gritou Rafael, enquanto sombras se arrastavam entre as copas das árvores. No instante seguinte, um ser grotesco surgiu entre a escuridão. Era uma criatura que Clara jamais imaginara. Uma mistura de homem e sombra, com olhos grisalhos que brilhavam como brasas. A presença dele era sufocante, um mal que parecia consumir a luz ao redor. "Você não deveria ter vindo aqui!" ecoou a criatura com uma voz profunda, cheia de rancor. "Você não sabe o que desencadeou, Clara." Clara paralisou, a realidade começando a se fragmentar. O que estava acontecendo? O que a criatura queria dizer? A conexão que sempre sentiu com a floresta não era apenas amor. Era uma ligação sangrenta. Algo dentro dela se quebrou ao ouvir aquelas palavras. Mas antes que pudesse processar a dor, o ser avançou, suas garras brilhando com uma ferocidade animalesca. "Fique atrás de mim!" Rafael ordenou, mudando para uma postura defensiva em frente ao lobo. O cavalo também se posicionou, pronto para proteger Clara. Mas mesmo assim, ela sentia que havia algo mais naqueles olhos escuros que refletiam o temor. "Essa é a consequência de suas ações, Clara. Você vai descobrir quem você realmente é." A criatura falou. E, então, com um movimento brusco, lançou uma sombra em direção a Clara. Em um instante, tudo escureceu.
Clara sentiu seu corpo sendo puxado, como se uma força invisível quisesse levar tudo o que ela era. Desesperada, ela gritou, mas nesse grito uma luz forte surgiu, e em um segundo tudo desapareceu. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente. A floresta tinha se dissipado e agora ela estava cercada por um nevoeiro espesso, onde figuras familiares dançavam nas bordas de sua visão. Suas memórias começaram a se desvanecer e uma palavra ecoou em sua mente, cortando como um fio fino: filha. Clara entendeu agora que não apenas seu pai tinha segredos, ela também havia sido parte de algo muito maior, algo que envolvia não só a floresta, mas a própria essência daquela família. E de repente, tudo parecia mais prosaico e complexo ao mesmo tempo. As figuras começaram a se aproximar, familiares perdidos para sempre. E Clara sentiu uma presença envolvê-la. Uma voz ecoou na escuridão. Você precisa decidir, Clara, lutar ou seguir a sombra. No limite entre sonho e realidade, ela percebeu que tudo que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado. Quais verdades estavam enterradas nas sombras? E o que seu pai realmente tinha a ver com tudo isso? A resposta parecia ainda mais distante, mas suas escolhas agora tinham consequências. Clara se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando e que o destino de todos dependia dela. Quando as figuras se reuniram, uma intensa luz começou a emanar e a floresta, agora apenas uma lembrança, parecia estar chamando de volta para casa. Mas qual casa? Clara estava paralisada, cercada por sombras e figuras familiares que dançavam nas bordas de sua memória. O sussurro das árvores parecia se intensificar, como se a floresta estivesse viva, absorvendo sua angústia e medo. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Lutar ou seguir a sombra? Uma escolha. Um dilema que agora parecia esmagador. De repente, a estrutura da real natureza dos laços que a uniam a todos ao seu redor começou a desmoronar. As figuras se aproximavam, clareando o nevoeiro que envolvia Clara. Entre eles, uma mulher com olhos tristes e melancólicos surgiu. Clara a reconheceu instantaneamente. Mamãe! Sussurrou o coração batendo descompassado. Mas a expressão da mulher era de dor e peso, como se ela carregasse um fardo insuportável. Clara, você precisa saber a verdade. A voz dela tremia, mas carregava uma urgência que penetrava no ar. Seu pai não é só um homem de negócios. Ele está ligado à floresta de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Não apenas destruindo-a, mas... Mas o quê? Clara interrompeu, seu estômago se contorcendo. O medo tomou conta de seu corpo. As sombras estavam se aproximando. E a criatura grotesca ainda pairava no horizonte, aguardando. Ele fez um pacto, a mulher continuou, e as palavras pareciam pesar nas costas de Clara. Um pacto para obter poder. E você é a chave. Você foi feita para manter esse equilíbrio. Foi por isso que ele me levou embora. Ele precisava de alguém que pudesse controlar a floresta. E você é descendente de uma linhagem antiga. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que sua mãe estava dizendo era absurdo e, ao mesmo tempo, profundamente verdadeiro. Era como se uma parte dela sempre tivesse sabido, mas nunca quis acreditar.
Uma onda de tristeza a envolveu, misturada com uma raiva avassaladora. A dor do abandono e da traição parecia uma faca cravada em seu peito. Você não sabia que ele estava usando você como um peão no jogo dele? A pergunta era um sussurro, mas a resposta estava estampada nas faces de sua família, nos ecos da dor, no lamento do lobo. A criatura no fundo agora avançava, uma sombra feita de pesadelos, provocando um ruído que reverberava na floresta e fazia as copas das árvores tremerem. A escolha é sua, Clara. A voz ecoava com um tom sombrio. Aceitar ou recusar a herança? O que você decidir pode selar o seu destino e o da floresta. Sem mais tempo para processar, Clara olhou para Rafael. Havia uma fúria e uma determinação em seu olhar que a instigavam. Precisamos lutar, exclamou, mesmo sabendo que a batalha estava além do que ela havia imaginado. Ela olhou para sua mãe, agora percebendo-se de quanto tempo esteve longe de sua vida. E a dor a fez hesitar. Por que você não voltou? Por que me deixou? A mulher sorriu, uma tristeza profunda em seus olhos. Eu não podia, Clara. Havia um preço a se pagar. E agora eu sou a causa de tudo isso. Seu pai fez um sacrifício ao me perder e você é o que ele precisava para manter esse contato. Mas saiba que vamos lutar juntas! Um grito cortou o ar mais uma vez e a criatura avançou, com a fúria de um urso e a agilidade de uma serpente. Clara podia sentir a eletricidade da tensão na floresta. As árvores estavam prontas para se erguer em seu favor. E Rafael se posicionou ao seu lado, com os olhos ardendo de determinação. Clara respirou fundo. O que ela escolher a partir desse momento decidiria não apenas o seu destino, mas o de todos que amava. Ela olhou para a criatura e por um instante viu algo mais profundo por trás da ferocidade. Uma tristeza, um ressentimento, algo que a fazia sentir compaixão. Mas o momento passou rapidamente. A urgência se adensava. Quando as sombras se fecharam e a batalha se iniciou, algo inesperado ocorreu. As figuras familiares que Clara acreditava serem a sua conexão com o passado começaram a desaparecer, uma a uma, como se a própria floresta estivesse levando de volta os ecos de um mundo que Clara não compreendia. Entre a confusão, ela percebeu. Não era apenas seu pai que escondia segredos, mas todos ao seu redor, incluindo a própria floresta. Clara, lute! Você está em suas mãos! Gritou Rafael, enquanto a luz ao redor deles começava a se apagar. E Clara entendeu que precisara ajudar a todos a lembrar, a não esquecer. Mas qual seria o preço a se pagar por essa conexão perdida? E por quanto tempo ela conseguiria manter as sombras à distância? As respostas poderiam estar mais próximas do que ela imaginava. Mas antes de podê-las alcançar, tudo virou trevas. A escuridão se fechou ao redor de Clara como um manto pesado. O tempo parecia parar. E o lamento distante da criatura ecoava nas árvores, reverberando nas profundezas do seu ser. Ela não podia deixar isso acontecer. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Rafael estava ali, pronto para lutar, mas a tensão era quase palpável. "Fique alerta!" ele gritou, colocando-se à frente de Clara. O cavalo também se movia, seu corpo muscular pronto para se lançar em ação. Mas a criatura estava mais próxima agora, sombras dançando ao seu redor, como se a própria escuridão empurrasse a luz para fora.
No instante em que a figura grotesca avançou, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhou intensamente, ofuscante, vindo do peito de Clara. Ela não entendia o que estava acontecendo. Era como se a floresta respondesse à sua presença. As árvores começaram a sussurrar. E o ar se tornou mais denso. O que era aquilo? Como ela tinha esse poder? Ela está despertando, gritou a criatura. Sua voz agora carregando um desafio. Mas o poder que explodia dentro de Clara era mais forte que o medo. Ela sentiu uma conexão com tudo ao seu redor, com as raízes das árvores, com o solo sob seus pés. Ela era parte da floresta, parte daquele lugar. Instantaneamente, Rafael ficou alerta. Clara, o que você está fazendo? Ele olhou para a luz que emanava dela como uma mistura de admiração e pavor. Mas não havia tempo para hesitar. A criatura avançou novamente e, num instante de pura intuição, Clara levantou a mão. A luz cresceu, preenchendo todo o ambiente, enquanto as árvores se contorciam em resposta. Em um surge de poder, ela gritou: "Afastem-se!" Uma onda de energia percorreu o ar e todos na floresta sentiram a tremer de um poder ancestral. Clara olhou para a criatura e seus olhos se encontraram. Algo mudou na expressão dela. Uma hesitação, uma fraqueza. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, a criatura despencou no chão, murmurando palavras em um idioma perdido. Você não pode derrotá-la! A criatura rosnou e suas palavras soaram como um aviso. Mas Clara estava implacável. As raízes se levantaram, envolvendo o ser em um abraço apertado. Ela sentiu que a ira da floresta estava com ela. Mas assim que a criatura foi aprisionada, uma risada ecoou através da escuridão. Era familiar e Clara virou-se lentamente. A realização percorrendo seu corpo como um choque. Era a voz do pai. Ele apareceu, emergindo das sombras, com um olhar que era uma mistura de orgulho e ferocidade. Clara, minha querida, você finalmente se decidiu a assumir seu lugar. Ele sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era uma máscara de controle, um olhar que entendia o poder que ela agora possuía, mas que também a manipularia. Você? Clara disse, quase sem fôlego. As palavras pareciam fazer. Eco na floresta em colisão. Você está por trás disso tudo. Isso mesmo, o pai confirmou, cada palavra dele disparando um novo tipo de dor em Clara. Você é a chave para tudo que eu construí, o nosso futuro, a nossa linhagem. A floresta foi apenas uma parte do sacrifício. E agora você terá que escolher. Irá se unir a mim ou ficará com seu exército de sombras? Os olhos de Rafael se arregalaram, a confusão e o medo se misturando. Clara sentiu a realidade desmoronar novamente. As peças do quebra-cabeça que parecia se encaixar agora estavam espalhadas. Rafael não era apenas seu irmão. Ele era o que a mantinha ancorada na esperança. E o que significava tudo isso? Clara olhou para a criatura presa pelas raízes, sentindo o peso da escolha. Você não pode me controlar, gritou para o pai. Mas ele apenas sorriu, como se estivesse esperando por isso. Ah, minha filha, o controle não é o que importa, mas o destino. O que você escolher agora decidirá não apenas o futuro desta floresta, mas de todos nós. Você tem o poder. Essa é sua herança. As palavras dele perfuraram Clara como uma faca. Como ela poderia tomar essa decisão?
O lobo, que agora era Rafael, olhava, o olhar de extremo apoio, mas também de uma tristeza profunda. E a luz dentro dela começou a vacilar. O que eu faço? Clara murmurou para si mesma. Ela estava perdida entre seu pai, a floresta e os segredos que agora pareciam se entrelaçar em sua história. A pressão aumentava, o tempo voava. Clara sentia o peso das expectativas, as sombras ao seu redor. Tudo estava mudando e a verdadeira batalha estava apenas começando. As vozes da floresta sussurravam, mas ela não tinha certeza de qual delas escutar. A decisão repousava em suas mãos, mas a dúvida seguia como um eco interminável. Clara estava paralisada, cercada por sombras e figuras familiares que dançavam nas bordas de sua memória. O sussurro das árvores parecia se intensificar, como se a floresta estivesse viva, absorvendo sua angústia e medo. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Lutar ou seguir a sombra. Uma escolha, um dilema que agora parecia esmagador. De repente, a estrutura da real natureza dos laços que a uniam a todos ao seu redor começou a desmoronar. As figuras se aproximavam, clareando o nevoeiro que envolvia a Clara. Entre eles, uma mulher com olhos tristes e melancólicos surgiu. Clara a reconheceu instantaneamente. Mamãe? Sussurrou, o coração batendo descompassado. Mas a expressão da mulher era de dor e peso, como se ela carregasse um fardo insuportável. Clara, você precisa saber a verdade. A voz dela tremia, mas carregava uma urgência que penetrava no ar. Seu pai não é só um homem de negócios. Ele está ligado à floresta de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Não apenas destruindo-a, mas... Mas o quê? Clara interrompeu, seu estômago se contorcendo. O medo tomou conta de seu corpo. As sombras estavam se aproximando, e a criatura grotesca ainda pairava no horizonte, aguardando. Ele fez um pacto, a mulher continuou, e as palavras pareciam pesar nas costas de Clara. Um pacto para obter poder. E você é a chave. Você foi feita para manter esse equilíbrio. Foi por isso que ele me levou embora. Ele precisava de alguém que pudesse controlar a floresta. E você é descendente de uma linhagem antiga. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que sua mãe estava dizendo era absurdo e, ao mesmo tempo, profundamente verdadeiro. Era como se uma parte dela sempre tivesse sabido. Mas nunca quis acreditar. Uma onda de tristeza a envolveu, misturada com uma raiva avassaladora. A dor do abandono e da sleição parecia uma faca cravada em seu peito. A pergunta era um sussurro, mas a resposta estava estampada nas faces de sua família, nos ecos da dor, no lamento do lobo. A criatura, no fundo, agora avançava, uma sombra feita de pesadelos, provocando um ruído que reverberava na floresta e fazia as copas das árvores tremerem. Você não deveria ter vindo aqui, ecoou a criatura com uma voz profunda, cheia de rancor. Você não sabe o que desencadeou, Clara. Clara paralisou, a realidade começando a se fragmentar. O que estava acontecendo? O que a criatura queria dizer? A conexão que sempre sentiu com a floresta não era apenas amor, era uma ligação sangrenta. Algo dentro dela se quebrou ao ouvir aquelas palavras. Mas antes que pudesse processar a dor, o ser avançou, suas garras brilhando com uma ferocidade. Animalesca! Fique atrás de mim! Rafael ordenou, mudando para uma postura defensiva em frente ao lobo. O cavalo também se posicionou, pronto para proteger Clara. Mas mesmo assim, ela sentia que havia algo mais naqueles olhos escuros, que refletiam o temor. Essa é a consequência de suas ações, Clara!
Você vai descobrir quem você realmente é, a criatura falou. E então, com um movimento brusco, lançou uma sombra em direção a Clara. Em um instante, tudo escureceu. Clara sentiu seu corpo sendo puxado, como se uma força invisível quisesse levar tudo o que ela era. Desesperada, ela gritou, mas nesse grito, uma luz forte surgiu, e em um segundo, tudo desapareceu. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente. A floresta tinha se dissipado, e agora ela estava cercada por um nevoeiro espesso, onde figuras familiares dançavam nas bordas de sua visão. Suas memórias começaram a se desvanecer. E uma palavra ecoou em sua mente, cortando como um fio fino: filha. Clara entendeu agora que não apenas seu pai tinha segredos. Ela também havia sido parte de algo muito maior. Algo que envolvia não só a floresta, mas a própria essência daquela família. E de repente tudo parecia mais prosaico e complexo ao mesmo tempo. As figuras começaram a se aproximar, familiares perdidos para sempre. E Clara sentiu uma presença envolvê-la. Uma voz ecoou na escuridão. Você precisa decidir, Clara. Lutar ou seguir a sombra? No limite entre sonho e realidade, ela percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado. Quais verdades estavam enterradas nas sombras? E o que seu pai realmente tinha a ver com tudo isso? A resposta parecia ainda mais distante, mas suas escolhas agora tinham consequências. Clara se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando e que o destino de todos dependia dela. Quando as figuras se reuniram, uma intensa luz começou a emanar e a floresta, agora apenas uma lembrança, parecia estar chamando de volta para casa. Mas qual casa? Então, a sensação de estranheza aumentou. De repente, as figuras começaram a se desfazer, e aquilo que parecia ser um reencontro se transformou em um pesadelo. Elas se transformaram em sombras, sussurrando que tudo o que Clara conhecia era uma ilusão. Você nunca pertenceu a nós. Uma voz familiar, mas horrenda, ecoou. Você é mais do que imagina. E seu pai, ele não é quem você pensa. Era a sua mãe, mas agora sua presença estava envolta em algo maligno. Clara a encarou. A dor e confusão a dominavam. O que estava acontecendo? Você sempre foi a escolhida para trazer a destruição. A mãe continuou, os olhos brilhando com um brilho que não era mais de amor. E eu sou a prova disso. Eu criei você para ser a energia que alimentaria o pacto. O mundo ao redor de Clara começou a desmoronar, as sombras invadindo sua mente. E uma verdade devastadora tomou forma. Seu pai nunca teve controle sobre ela. Era ela quem carregava o peso de toda aquela corrupção. Clara foi criada não para proteger, mas para destruir. Não, não pode ser! Clara murmurou, sentindo a raiva e a traição crescendo dentro dela. As lágrimas escorriam por seu rosto. O que ela realmente era? E o que isso significava para sua Lita? A luz começou a apagar e as sombras avançavam. Clara voltou-se para Rafael. Eu não posso deixar isso acontecer! Mas ele olhava para ela, uma mistura de lealdade e impotência. Com esse novo conhecimento devastador, ela sentiu a pressão aumentar. O que sua mãe havia dito a mudava para sempre. E agora, no coração da floresta,
A verdadeira batalha estava prestes a começar. Clara estava paralisada, cercada por sombras e figuras familiares que dançavam nas bordas de sua memória. O sussurro das árvores parecia se intensificar, como se a floresta estivesse viva, absorvendo sua angústia e medo. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Lutar ou seguir a sombra? Uma escolha, um dilema que agora parecia esmagador. De repente, a estrutura da real natureza dos laços que a uniam a todos ao seu redor começou a desmoronar. As figuras se aproximavam, clareando o nevoeiro que envolvia Clara. Entre eles, uma mulher com olhos tristes e melancólicos surgiu. Clara a reconheceu instantaneamente. "Mamãe!" sussurrou, o coração batendo descompassado. Mas a expressão da mulher era de dor e peso, como se ela carregasse um fardo insuportável. "Clara, você precisa saber a verdade." A voz dela tremia, mas carregava uma urgência que penetrava no ar. "Seu pai não é só um homem de negócios. Ele está ligado à floresta de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Não apenas destruindo-a, mas... Mas o quê?" Clara interrompeu, seu estômago se contorcendo. O medo tomou conta de seu corpo. As sombras estavam se aproximando, e a criatura grotesca ainda pairava no horizonte, aguardando. "Ele fez um pacto", a mulher continuou, e as palavras pareciam pesar nas costas de Clara. "Um pacto para obter poder. E você é a chave. Você foi feita para manter esse equilíbrio. Foi por isso que ele me levou embora." "Que? Ele precisava de alguém que pudesse controlar a floresta. E você é descendente de uma linhagem antiga." Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que sua mãe estava dizendo era absurdo e, ao mesmo tempo, profundamente verdadeiro. Era como se uma parte dela sempre tivesse sabido, mas nunca quis acreditar. Uma onda de tristeza a envolveu, misturada com uma raiva avassaladora. A dor do abandono e da traição parecia uma faca cravada em seu peito. Você não sabia que ele estava usando você como um peão no jogo dele? A pergunta era um sussurro, mas a resposta estava estampada nas faces de sua família, nos ecos da dor, no lamento do lobo. A criatura, no fundo, agora avançava, uma sombra feita de pesadelos, provocando um ruído que reverberava na floresta e fazia as copas das árvores tremerem. "Você não deveria ter vindo aqui", ecoou a criatura com uma voz profunda, cheia de rancor. "Você não sabe o que desencadeou, Clara?" Clara paralisou, a realidade começando a se fragmentar. O que estava acontecendo? O que a criatura queria dizer? A conexão que sempre sentiu com a floresta não era apenas amor. Era uma ligação sangrenta. Algo dentro dela se quebrou ao ouvir aquelas palavras. Mas antes que pudesse processar a dor, o ser avançou, suas garras brilhando com uma ferocidade animalesca. "Fique atrás de mim, Rafael!" ordenou, mudando para uma postura defensiva em frente ao lobo. O cavalo também se posicionou, pronto para proteger Clara. Mas mesmo assim, ela sentia que havia algo mais naqueles olhos escuros que refletiam o temor. "Essa é a consequência de suas ações, Clara. Você vai descobrir quem você realmente é." A criatura falou, e então, com um movimento brusco, lançou uma sombra em direção a Clara. Em um instante, tudo escureceu. Clara sentiu seu corpo sendo puxado, como se uma força invisível quisesse levar tudo o que ela era. Desesperada, ela gritou. Mas nesse grito, uma luz forte surgiu, e em um segundo, tudo desapareceu.
Quando Clara abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente. A floresta tinha se dissipado e agora ela estava cercada por um nevoeiro espesso, onde figuras familiares dançavam nas bordas de sua visão. Suas memórias começaram a se desvanecer e uma palavra ecoou em sua mente, cortando. Como um fio fino. Filha. Clara entendeu agora que não apenas seu pai tinha segredos. Ela também havia sido parte de algo muito maior. Algo que envolvia não só a floresta, mas a própria essência daquela família. E de repente, tudo parecia mais prosaico e complexo ao mesmo tempo. As figuras começaram a se aproximar. Familiares perdidos para sempre. E Clara sentiu uma presença envolvê-la. Uma voz ecoou na escuridão. Você precisa decidir, Clara. Lutar ou seguir a sombra? No limite entre sonho e realidade, ela percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado. Quais verdades estavam emperradas nas sombras? E o que seu pai realmente tinha a ver com tudo isso? A resposta parecia ainda mais distante, mas suas escolhas agora tinham consequências. Clara se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando e que o destino de todos dependia dela. Quando as figuras se reuniram, uma intensa luz começou a emanar. E a floresta, agora apenas uma lembrança, parecia estar chamando de volta para casa. Mas qual casa? Então a sensação de estranheza aumentou. De repente, as figuras começaram a se desfazer. E aquilo que parecia ser um reencontro se transformou em um pesadelo. Elas se transformaram em sombras, sussurrando que tudo o que Clara conhecia era uma ilusão. Você nunca pertenceu a nós. Uma voz familiar, mas horrenda, ecoou. Você é mais do que imagina. E seu pai? Ele não é quem você pensa. Era sua mãe. Mas agora sua presença estava envolta em algo maligno. Clara a encarou. A dor e confusão a dominavam. O que estava acontecendo? Você sempre foi a escolhida para trazer a destruição. A mãe continuou, os olhos brilhando com um brilho que não era mais de amor. E eu sou a prova disso. Eu criei você para ser a energia que alimentaria. O pacto! O mundo ao redor de Clara começou a desmoronar. As sombras invadindo sua mente. E uma verdade devastadora tomou forma. Seu pai nunca teve controle sobre ela. Era ela quem carregava o peso de toda aquela corrupção. Clara foi criada não para proteger, mas para destruir. Não pode ser, Clara murmurou, sentindo a raiva e a traição crescendo dentro dela. As lágrimas escorriam por seu rosto. O que ela realmente era? E o que isso significava para sua luta? A luz começou a apagar e as sombras avançavam. Clara voltou-se para Rafael. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas ele olhava para ela, uma mistura de lealdade e impotência. Com esse novo conhecimento devastador, ela sentiu a pressão aumentar. O que sua mãe havia dito a mudava para sempre. E agora, no coração da floresta, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Neste momento de caos, algo inesperado irrompeu do nevoeiro. Uma figura emergiu e Clara a reconheceu instantaneamente. Seu pai, mas ele não estava sozinho. Uma mulher de aparência etérea, com longos cabelos claros e olhos brilhantes, estava ao seu lado.
Uma aura de poder irradiava dela e Clara sentiu um frio na espinha. Clara, minha filha, seu pai começou, a voz dele carregando um peso que a fez estremecer. Precisamos conversar. Mas a mulher ao lado dele interrompeu, diretamente olhando para Clara. Ela não pode saber, gritou, quase desesperada. As palavras dela cortaram o ar e algo insuportável a envolveu. Clara sentiu uma conexão, uma pista sobre quem aquela mulher era. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher? A sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada era esmagadora, um impulso que a empurrou para a frente. Essa é sua mãe, Clara. Seu pai finalmente confessou. E o mundo de Clara desabou. Ela foi selada. Eu fiz. Tudo isso para protegê-la. Para impedir que você se tornasse o que eu não consegui evitar. Clara ficou em choque. A mulher ao lado do pai era a mãe que ela achou que estava perdida. A informação a atingiu com a força de um golpe. Não, isso não pode ser, balbuciou. E naquele instante, a bruxa grotesca que estava presa nas sombras agora revelava seu verdadeiro tamanho e forma. Ela era como uma versão distorcida de sua mãe. Uma paródia do que uma mãe deveria ser. E Clara percebeu que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. A única escolha que você tem, Clara, a mulher disse com um tom de voz gélido, é qual legado você vai continuar. O legado de destruição que seu pai criou, ou o poder que eu posso te oferecer. As sombras estavam mais próximas agora, e Clara sentia a pressão de um futuro à beira do quesabamento. Era um momento decisivo, mas a reviravolta havia mudado tudo. A batalla no era apenas una luta contra la criatura, mas una batalla entre los legados que acercaban. «Escolha!», gritó Rafael, ao seu lado. Y no fundo, Clara sabía que la verdadera luta estaba apenas comenzando. Clara estaba paralizada, cercada por sombras y figuras familiares que danzaban nas bordas de sua memoria. O sussurro das árvores parecía se intensificar, como si a floresta estuviese viva, absorbiendo su angustia y miedo. As palavras de Rafael ecoaban en sua mente. Lutar ou seguir a sombra? Uma escolha, um dilema que agora parecía esmagador. De repente, a estrutura de real natureza dos lazos que a unían a todos ao seu redor comenzó a desmoronar. As figuras se aproximaban, clareando el nevoeiro que envolvía a Clara. Entre ellos, una mujer con ojos tristes y melancólicos surgió. Clara reconoció instantáneamente. «Mamãe», susurró, o coração batendo descompassado. Mas a expressão da mulher era de dor e peso, como se ela carregasse um fardo insuportável. «Clara, você precisa saber a verdade!» A voz dela tremia, mas carregava uma urgência que penetrava no ar. Seu pai não é só um homem de negócios. Ele está ligado à floresta de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Não apenas destruindo-a, mas... O quê? Clara interrompeu, seu estômago se contorcendo. O medo tomou conta de seu corpo. As sombras estavam se aproximando. E a criatura grotesca ainda pairava no horizonte, aguardando. Ele fez um pacto, a mulher continuou, e as palavras pareciam pesar nas costas de Clara. Um pacto para obter poder? E você? Você é a chave. Você foi feita para manter esse equilíbrio. Foi por isso que ele me levou embora. Ele precisava de alguém que pudesse controlar a floresta. E você é descendente de uma linhagem antiga. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que sua mãe estava dizendo era absurdo
e ao mesmo tempo profundamente verdadeiro. Era como se uma parte dela sempre tivesse sabido, mas nunca quis acreditar. Uma onda de tristeza a envolveu, misturada com uma raiva avassaladora. A dor do abandono e da traição parecia uma faca cravada em seu peito. Você não sabia que ele estava usando você como um peão no jogo dele? A pergunta era um sussurro, mas a resposta estava estampada nas faces de sua família. Nos ecos da dor, no lamento do lobo, a criatura no fundo agora avançava, uma sombra feita de pesadelos, provocando um ruído que reverberava na floresta e fazia as copas das árvores tremerem. Você não deveria ter vindo aqui, ecoou a criatura com uma voz profunda, cheia de rancor. Você não sabe o que desencadeou, Clara. Clara paralisou, a realidade começando a se fragmentar. O que estava acontecendo? O que a criatura queria dizer? A conexão que sempre sentiu com a floresta não era apenas amor, era uma ligação sangrenta. Algo dentro dela se quebrou ao ouvir aquelas palavras. Mas antes que pudesse processar a dor, o ser avançou, suas garras brilhando com uma ferocidade animalesca. Fique atrás de mim, Rafael ordenou, mudando para uma postura defensiva em frente ao lobo. O cavalo também se posicionou, pronto para proteger Clara. Mas mesmo assim, ela sentia que havia algo mais naqueles olhos escuros que refletiam o temor. Essa é a consequência de suas ações, Clara. Você vai descobrir quem você realmente é. A criatura falou. E então, com um movimento brusco, lançou uma sombra em direção a Clara. Em um instante, tudo escureceu. Clara sentiu seu corpo sendo puxado como se uma força invisível quisesse levar tudo o que ela era. Desesperada, ela gritou. Mas nesse grito, uma luz forte surgiu e em um segundo, tudo desapareceu. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava em um lugar diferente. A floresta tinha se dissipado e agora ela estava cercada por um nevoeiro espesso, onde figuras familiares dançavam nas bordas da visão. Suas memórias começaram a se desvanecer e uma palavra ecoou em sua mente, cortando como um fio fino: filha. Clara entendeu agora que não apenas seu pai tinha segredos. Ela também havia sido parte de algo muito maior. Algo que envolvia não só a floresta, mas a própria essência daquela família. E de repente, tudo parecia mais prosaico e complexo ao mesmo tempo. As figuras começaram a se aproximar, familiares perdidos para sempre, e Clara sentiu uma presença envolvê-la. Uma voz ecoou na escuridão. Você precisa decidir, Clara. Mutar ou seguir a sombra. No limite entre sonho e realidade, ela percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmantelado. Quais verdades estavam enterradas nas sombras? E o que seu pai realmente tinha a ver com tudo isso? A resposta parecia ainda mais distante, mas suas escolhas agora tinham consequências. Clara se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando e que o destino de todos dependia dela. Quando as figuras se reuniram, uma intensa luz começou a emanar, e a floresta, agora apenas uma lembrança, parecia estar chamando de volta para casa. Mas qual casa? Então a sensação de estranheza aumentou. De repente, as figuras começaram a se desfazer e aquilo que parecia ser um reencontro se transformou em um pesadelo. Elas se transformaram em sombras, sussurrando que tudo que Clara conhecia era uma ilusão.
Você nunca pertenceu a nós. Uma voz familiar mais horrenda ecoou. Você é mais do que imagina. E seu pai, ele não é quem você pensa. Era sua mãe. Mas agora, sua presença estava envolta em algo maligno. Clara a encarou. A dor e confusão a dominavam. O que estava acontecendo? Você sempre foi a escolhida para trazer a destruição. A mãe continuou, os olhos brilhando com um brilho que não era mais de amor. E eu sou a prova disso. Eu criei você para ser a energia que alimentaria o pacto. O mundo ao redor de Clara começou a desmoronar, as sombras invadindo sua mente, e uma verdade devastadora tomou forma. Seu pai nunca teve controle sobre ela. Era ela quem carregava o peso de toda aquela corrupção. Clara foi criada não para proteger, mas para destruir. Não pode ser! Clara murmurou, sentindo a raiva e a traição crescendo dentro dela. As lágrimas escorriam por seu rosto. O que ela realmente era? E o que isso significava para sua luta? A luz começou a apagar e as sombras avançavam. Clara voltou-se para Rafael. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas ele olhava para ela. Uma mistura de lealdade e impotência. Com esse novo conhecimento devastador, ela sentiu a pressão aumentar. O que sua mãe havia dito a mudava para sempre. E agora, no coração da floresta, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Neste momento de caos, algo inesperado irrompeu do nevoeiro. Uma figura emergiu e Clara a reconheceu instantaneamente. Seu pai. Mas ele não estava sozinho. Uma mulher de aparência etérea, com longos cabelos claros e olhos brilhantes, estava ao seu lado. Uma aura de poder irradiava dela. E Clara sentiu um frio na espinha. Clara, minha filha, seu pai começou, a voz dele carregando um peso que a fez estremecer. Precisamos conversar. Mas a mulher ao lado dele interrompeu, diretamente olhando para Clara. Ela não pode saber! Gritou, quase desesperada. As palavras dela cortaram o ar e um algo insuportável a envolveu. Clara sentiu uma conexão, uma pista sobre quem aquela mulher era. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher? A sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada era esmagadora. O impulso que a empurrou para frente. Essa é sua mãe, Clara. Seu pai finalmente confessou. E o mundo de Clara desabou. Ela foi selada. Eu fiz tudo isso para protegê-la, para impedir que você se tornasse o que eu não consegui evitar. Clara ficou em choque. A mulher ao lado do pai era a mãe que ela achou que estava perdida. A informação a atingiu com a força de um golpe. Isso não pode ser, balbuciou. E naquele instante, a bruxa grotesca que estava presa nas sombras, agora revelava seu verdadeiro tamanho e forma. Ela era como uma versão distorcida de sua mãe, uma paródia do que uma mãe deveria ser. E Clara percebeu que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. A única escolha que você tem, Clara, a mulher disse com um tom de voz gélido. Qual legado você vai continuar? O legado de destruição que seu pai criou? Ou o poder que eu posso te oferecer? As sombras estavam mais próximas agora, e Clara sentia a pressão de um futuro à beira do desabamento. Era um momento decisivo, mas a reviravolta havia mudado tudo.
A batalha não era apenas uma luta contra a criatura, mas uma batalha entre os legados que a cercavam. Escolha! Gritou Rafael ao seu lado. E, em meio a toda a confusão, um rugido estrondoso ecoou pela floresta, fazendo com que a terra tremesse sob seus pés. Algo colossal se movia entre as árvores. Uma presença que fazia o ar ficar denso. Não! O que está acontecendo? Clara sentiu a adrenalina subir. Do meio da neblina densa, surgiu uma criatura imensa. Uma forma gigantesca e escura, mais vasta do que qualquer coisa que ela já tinha visto. O chão estremeceu novamente quando o ser bateu suas garras na terra. E Clara percebeu que não era apenas uma sombra. Era a raiz de todo o mal que havia sido despertado. É hora de escolher, Clara! Gritou seu pai, com um brilho de terror em seus olhos. Com isso, a sombra grotesca que antes se aproximava já não era mais uma ameaça. A criatura colossal a consumiu num instante, engolindo a forma de quem deveria ser a sua mãe. As sombras que antes pareciam controláveis agora se tornaram um turbilhão de caos. A batalha começava, mas o que deveria ser um confronto com um homem vilão se transformara em um desespero absoluto. O que essa nova ameaça significava para sua luta? A expectativa de uma escolha não era mais uma questão de poder, mas uma corrida contra o tempo. O legado dela estava em jogo. E Clara percebeu que precisava decidir tudo rapidamente. Com os olhos fixos na criatura titânica, Clara sabia que o futuro de todos dependia dela. Mas o que ela poderia fazer diante de algo tão imenso e aterrorizante? Enquanto as sombras começavam a avançar novamente, Clara se sentiu pequena e insignificante. Mas a força cresceu dentro dela, uma luz nas trevas, um fogo que começou a arder. Ela olhou para Rafael e então tudo se silenciou. A floresta prendeu a respiração. E naquele silêncio ensurdecedor, Clara fez uma promessa silenciosa. Não era apenas uma batalha que estavam enfrentando. Era uma guerra pela alma dela e pela floresta. Mas como fazê-la? E quem realmente era sua mãe? O que restava agora não era apenas uma escolha, mas um destino que estava prestes a ser desvendado. Clara estava em um fogo cruzado. O ar estava pesado, quase insuportável. O pai dela e a mulher ao seu lado eram lados opostos de uma moeda. As sombras ao seu redor dançavam, pulsando como se tivessem vida própria. Mas a criatura imensa, aquela das sombras, também indescritível, com seus olhos que brilhavam como estrelas mortas, estava prestes a engolir tudo. Ela sentia uma pressão crescente dentro dela, a promessa de um confronto na ponta da língua. Escolha! A voz de Rafael cortou a tensão, ecoando como um grito de guerra. Clara olhou para ele, a urgência em seus olhos. O tempo parecia parar. Ela conhecia a responsabilidade que agora repousava em seus ombros. Era mais do que apenas uma escolha. Era um legado. E enquanto as sombras se aproximavam, uma verdade tomou conta. Não era apenas o passado dela que estava em jogo. Era o futuro de todos. De repente, no meio desse caos, algo mudou. Uma onda de luz explosiva irrompeu do peito de Clara, e a floresta pareceu reagir, como se estivesse acordando. As árvores balançaram com uma força primitiva. Clara olhou em volta e a visão de sua mãe, que antes era aterrorizante, começou a mudar. Um fator inesperado na equação. Velas de luz começaram a brilhar através da escuridão.
Clara, acorde! A mulher gritou num tom que estava além da urgência. Mas então, a verdade a atingiu como um soco no estômago. No momento em que Clara mais precisava de ajuda, ela percebeu que aquelas sombras e essa luz estavam interligadas. Era uma conexão além do que ela pensava. Você é mais forte do que pensa, disse a mulher, a voz dela agora calmamente ressoando. A energia que você carrega é o que mantém o equilíbrio na floresta e, ao mesmo tempo, o que pode trazer mais destruição. Clara se virou sem entender. Mas você é minha mãe! Você me abandonou! Uma raiva e confusão profundas queimavam dentro dela. No momento que você veio a este mundo, você também se tornou a única esperança para impedir que tudo se destrua. Você não pode me ver como um inimigo, a mulher insistiu, seus olhos agora ardendo com uma luz própria. Eu sou parte disso tudo, mas eu fui forçada a me retirar para que você pudesse crescer e ter a chance de mudar o que foi feito. As sombras se agitaram ao redor e Clara sentiu que a verdade começava a se fragmentar. O vazio reverberava em seu coração. Então você está dizendo que meu pai, que eu achei que era o vilão, na verdade estava tentando me proteger? E foi aí que tudo aconteceu. A criatura colossal estendeu suas garras e, em um movimento abrupto, um grito ecoou pela floresta, profundo e agudo, como se a própria terra estivesse se quebrando. E antes que Clara pudesse processar a sombra grotesca que se chamava Mãe foi sugada pela mesma luz que emergiu dela. Clara! Gritou Rafael. Enquanto Clara assistia a figura se desvanecer gradualmente, seu rosto transparecendo um alívio e tristeza ao mesmo tempo. E no instante seguinte, direto de sua mãe, uma corrente de energia foi canalizada para Clara. Uma descarga imensa, como se um relâmpago tivesse atravessado suas veias. As sombras agora se dissipavam, perdendo força. Mas então Clara percebeu. O peso imenso que estava sobre ela estava apenas começando. Ao encarar os olhos do que uma vez foi sua mãe, percebeu que eles estavam cheios de um conhecimento ancestral, que não era apenas o segredo da escuridão, mas também o segredo do poder e controle na floresta. E aquele entendimento fez um nó na garganta de Clara. Rapidamente, ela buscou nos olhos de Rafael. E se a verdade agonizante for que o melhor e o pior de tudo isso está dentro de nós mesmos, uma nova tensão se formou no ar. O que ela acabara de descobrir mudava tudo. A força dentro de Clara estava sob um novo significado. E a verdadeira batalha não era sobre vencer ou perder, mas sobre o que cada escolha realmente significava. As palavras dela ressoaram na floresta, lançando uma nova responsabilidade sobre ela. Clara olhou para a criatura colossal, que agora estava desmoronando sob essa nova luz. E uma pergunta ecoou em sua mente. Como ela usaria esse poder? E se a única maneira de preservar o que restava era tornar-se uma nova versão de sua própria história? A batalha estava apenas começando, e a escolha entre luz e sombra agora fazia um claro eco de um futuro ainda sem definição. A floresta sussurrou, enquanto o destino dela e de todos ao seu redor pendia na balança. O que mais estaria prestes a ser revelado? O que a verdade poderia custar? Clara se viu presa no meio de uma tempestade de emoções.
A verdade sobre sua mãe e o peso das decisões que tinha pela frente eram quase insuportáveis. O chão tremia sob os pés da criatura colossal, os olhos daquela sombra brilhando intensamente, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser revelada. Clara, precisamos de você! Rafael gritou, seus olhos cheios de desespero. O amor e a lealdade entre eles eram palpáveis. E naquele momento, ela sabia que não estava sozinha. Com um profundo suspiro, Clara sentiu a luz crescente dentro dela. Era como um brilho acumulado, esperando para ser libertado. Ela levantou a mão, sentindo a energia da floresta pulsar através de suas veias. As árvores ao redor começaram a dançar, uma sinfonia de vida reagindo ao seu chamado. O que ela decidiria a seguir criaria ondas que poderiam mudar tudo. Eu não sou uma peão e não vou ser a chave para o que você quer. Clara gritou para sua figura materna, suas palavras ardendo no ar. A sombra se agitou, os olhos da criatura parecendo incandescentes diante da sua determinação. A luz dentro de Clara ficou mais intensa, como se a floresta estivesse respondendo à sua bravura. Com um gesto decidido, Clara canalizou toda a sua força. Luz explodiu de suas mãos e convergiu em um feixe que atingiu a sombra grotesca. Ela gritou, e o som reverberou como um trovão ecoando pela floresta. A tela da escuridão começou a se dissipar e a figura de sua mãe foi se desfigurando, revelando a verdade que Clara tinha medo de aceitar. A criatura colossal emitiu um uivo, um lamento de dor que fez as almas da floresta estremecerem. Clara percebeu que a verdadeira batalha não era só contra a sombra, mas a própria história da sua família. A luz cresceu e, então, com um clarão ofuscante, a escuridão foi banida, devorando a sombra da sua mãe e transformando-a em algo puro. Finalmente livre. Clara caiu de joelhos, a exaustão tomando conta dela, mas o pulsar da vida fazia seu coração acelerar. Enquanto as sombras se dissipavam, a floresta parecia agradecê-la, abraçando-a com seu calor vibrante. Rafael a ajudou a levantar, um sorriso suave em seu rosto. Você fez isso, Clara! Você foi incrível! Ele exclamou. E por um breve momento, tudo parecia certo. Mas Clara sabia que a jornada não terminava ali. As árvores, agora mais brilhantes e vibrantes, sussurraram segredos antigos. Clara estava pronta para ouvir. Seu pai, ele ainda precisa de ajuda, ela murmurou, sua voz firme. Um novo caminho se estendia diante dela, e era hora de confrontar o homem que a havia abandonado e os segredos que mantinha. Com um olhar resoluto, Clara tomou a frente. Rafael estava ao seu lado, uma luz de esperança em seus olhos. A floresta agora era a essência dela e a conexão com a natureza a chave para suas novas responsabilidades. O que mais ela descobriria nessa nova jornada? E assim, enquanto a luz da lua brilhava sobre a floresta rejuvenescida, Clara respirou fundo, olhando para o horizonte. As sombras poderiam ter se dissipado, mas a verdade ainda precisava ser enfrentada. E você, amigo? O que achou desta incrível jornada? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na nossa comunidade. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também devem conhecer este desfecho.
Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa história incrível.